Saudar a amada igreja com a paz de Cristo. É com muita alegria que hoje estamos retornando aos nossos cultos presenciais, graças a Deus, né? Depois de tantos meses aí, queremos agradecer a Deus pela proteção que Ele tem nos dado e queremos já pedir, né? Que Ele venha nos proteger. É um momento diferente, precisamos nos organizar aqui no templo de forma diferente, continuarmos com os nossos cuidados, para que não venhamos a ter alguma contaminação, e desde já pedimos ao Senhor Jesus que venha nos proteger desse vírus, e queremos também agradecer, né, por Ele até aqui ter cuidado de nós, ter nos abençoado, ter nos protegido. Eu vou deixar aqui com a amada igreja algumas normas que a nossa igreja adotou, né, normas do Ministério da Saúde, para que aconteça, né, os nossos cultos dominicais. Primeiro vamos manter as cadeiras afastadas e permitimos que na hora de se organizar poderia ficar as famílias, né, ficar por famílias, né, na distribuição das cadeiras. Disponibilizamos na entrada da igreja o álcool gel, num dosador, no qual todos os irmãos, ao entrar, né, utilizar do álcool gel. Impomos o uso necessário das máscaras, né, todos os irmãos, por gentileza, com máscara durante todo o culto, exceto quem vai vir aqui na frente para louvar, para trazer a palavra. A restrição total à casa, né, a entrada da casa, ao banheiro, questão de prevenção. Infelizmente, o nosso lanchinho, o nosso cafezinho vai ficar para outro momento. Não teremos essa confraternização que é maravilhosa, que nos deixa muita saudade, mas no momento, infelizmente, não podemos continuar. E as possibilidades das nossas reuniões virtuais para estudo, para orações, nós vamos estar retomando, menos a nossa escola bíblica por enquanto, e a escolinha dominical com as crianças, que ainda não vamos dar início, não vamos retomar. Vamos iniciar o nosso culto de hoje, o nosso culto de adoração ao nosso Deus, de agradecimento. Eu convido a igreja a ficar de pé e vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui novamente reunidos, Pai, com os nossos irmãos, reunidos, Senhor Deus, em agradecimento a Ti, Pai, pela Tua misericórdia, Pai. É com muita alegria que retornamos, Senhor. Te agradecemos, Pai amado, pela Tua proteção. Senhor, cuida, Pai, de cada vida que aqui entrar, de cada família representada. Não permita, Senhor Deus, que essas famílias sejam atingidas, Senhor Deus, por esse vírus, Senhor Deus. Liberta, Pai amado. Liberta, Senhor Deus, da doença física, Pai, da doença espiritual, Senhor. Que o Senhor acampe, Pai, sobre esses lares, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, por aqueles, Pai, que hoje receberam o convite e aqui não estão, que o Senhor possa estar trabalhando no coração dessas pessoas. Que o Espírito Santo venha, Pai amado, a estar incomodando, Pai, esses corações, para que eles sintam o desejo de te louvar, de te agradecer e de te cultuar, Senhor Deus. Pai amado, te pedimos a Tua presença nesse local, essa noite, Senhor. Fala em nossos corações, Pai. Não permita que saímos daqui da mesma forma que entramos, Pai. Que possamos sair verdadeiramente alimentados pela Tua palavra, Pai. Eu te peço por cada irmão aqui presente, Pai. Tu sabes o desejo do coração de cada um. Tu conhece o particular de cada um, Pai. Que o Senhor venha abençoar, venha ouvir o seu clamor, a sua oração. Venha, Senhor Deus, responder ao teu filho amado. Que venha trazer, Senhor Deus, o conforto. Venha trazer, Pai amado, a saúde, a alegria. O que ele estiver precisando, Pai. Se é um emprego, se é bem material, Senhor Deus. Se é o pão na mesa. O Senhor sabe da necessidade de cada um, Pai.
Te peço, Pai amado, por esse bairro, Pai, onde Tu escolheu, Pai, para a Tua morada, para a Tua igreja, para o Teu templo, Pai. Cuida, Pai, de cada vida, de cada família representada nesse bairro. Esse bairro, Senhor Deus, que tem sido acometido, Pai, por essa pandemia de forma devastadora, Senhor. Que o Senhor venha amenizar, Pai, essas contaminações. Que o Senhor venha cuidar, Senhor, e de uma forma também conscientizar o Teu povo, Pai. Que precisamos nos cuidar, precisamos ser responsáveis com as nossas atitudes, Senhor. Cuida de cada um, Senhor. Traz, Pai amado, aquele que necessita estar na Tua igreja, aquele depressivo, Senhor, aquele que luta com uma doença incurável, Pai. Aquele, Senhor Deus, angustiado, Pai, que falta a Tua presença, Senhor. Aquele, Pai amado, que se afastou de Ti, Pai. Que o Senhor venha trazê-lo, Senhor Deus, para a Tua casa, para a Tua presença, que eles possam, Senhor Deus, encontrar verdadeiramente a Tua luz, Pai. Senhor, nos abençoa nessa noite de hoje, que possamos, Senhor Deus, Te cultuar, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos ler hoje o Salmo 111. Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembranças às tuas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembram-se a sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis. Todos os seus mandamentos permanece firme para todos sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanecem para sempre. Então, assim, um salmo, né, de agradecimento, de louvor ao nosso Deus, né, de reconhecimento pela importância dele em nossa vida, o quão ele é importante, o quão é maravilhoso, o quanto ele nos traz benefício, e pela sua misericórdia, né, porque somos pecadores e graças à misericórdia do Senhor em nossas vidas. No versículo 2 diz: grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer, né? E na minha oração, é exatamente esse o pedido, que as pessoas venham realmente a sentir o desejo, sentir o prazer da presença de Deus em suas vidas, para que eles possam reconhecer essa grandeza, né? A grandeza de Deus, o quanto a misericórdia de Deus em nossas vidas, porque não somos nada, não somos merecedores de nada, e Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporciona tanta beleza, né? Tanta maravilha, tantos livramentos, tanto amor conosco, né? Então só temos realmente que louvar e agradecer ao nosso Deus. Amém, igreja? Já seguindo ao nosso culto, nós vamos iniciar com o nosso primeiro louvor, e eu gostaria que logo em seguida pedir a presença da irmã Isaíla aqui na frente, já agradecendo a sua presença, seja bem-vinda. E eu gostaria que a irmã viesse trazer aqui para nós, logo depois do nosso primeiro louvor, contasse para nós como está sendo a sua experiência,
né, o agir de Deus em sua vida nesse período de pandemia. Amém? Circunstância dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que eu quero hoje te chamar. Mal a guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem melhor que a mão de Deus. Não quero contar a história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar para fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensam em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar uma história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar para fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. A sua estrutura é a fé. Coração valente, você não. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar para fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Amém, Jesus. Gostaria de convidar a irmã para estar aqui à frente. Um salve dos irmãos, na santa paz do Senhor. Eu queria agradecer a Deus por estar mais uma vez na presença dEle, por agradecer a Ele pelas bondades dEle, por ter chegado até aqui e ter vencido, né? Sabendo que estamos vivendo uma luta grande, mas crendo que antes do Senhor, aí eu vou ler aqui essa passagem para que os irmãos possam entender um pouco do que eu estou querendo falar.
Eu vou ler aqui em João 17, a partir do versículo 20. Glória a Deus, antes de Jesus ser preso, dele ser crucificado. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam como eu, e tu, Pai, és em mim, e eu em ti, que também ele seja em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu dei-lhe glória que a mim me deste, para que seja como um de nós. Somos um, e neles e tu em mim, porque eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e todos os tens amados, e eles como me tens amado a mim. Só até aqui. É aqui a palavra de Deus, né? O Senhor, ele orando, né? Por nós, né? Antes, ele fez aquela oração para os discípulos dele, né? Porque o Senhor, ele sabia que ia vir muitas coisas, né? Ele sabia que ia vir muitas lutas, muitas coisas, né? E ali o Senhor orou por a gente, por aquele discípulo, e ele também já orava por nós. E agora estamos fazendo o mesmo papel dos discípulos, né? E aqui o Senhor mostrando o amor dele pelas nossas vidas e o cuidado, né? E mostrando que ele é o Deus que ele veio que está para acontecer mais lá na frente, né? E nós hoje estamos vivendo essa luta da pandemia, mas o Senhor está lá no céu rogando por nós. Pedindo ao Pai que Ele venha nos fortalecer, que Ele venha nos dar graça, que Ele venha segurar em nossas mãos para que nós não possamos cair, né? Porque é situações muito difíceis que nós temos atravessado, e eu mesmo fiquei enferma, foi muito difícil pegar essa enfermidade, não foi fácil, mas o Senhor até aqui Ele me segurou e hoje eu estou curada para a honra e glória do Senhor. Só tenho que agradecer pela igreja, né, pelos irmãos que têm orado pela minha vida, e o Senhor se agrada de uns orar uns pelos outros, e a igreja ela se fortalece quando os irmãos são unidos, né? Um ora uns pelos outros, uns se preocupam com os outros, e aí quando a gente se preocupa uns com os outros e vivemos em amor e união, e o Senhor opera grandemente em nossas vidas, né? E eu quero agradecer a Deus por a oportunidade que Ele tem dado para mim, e de estar mais uma vez na presença dEle. Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade que eu estou tendo agora, quantas pessoas chegaram a óbito, né? E aqui eu estou agradecendo ao Senhor por tudo, e aquelas pessoas, né, que também nós temos que orar, que hoje em dia se encontram muitas pessoas enfermas também, e que nós venhamos orar sempre, né, porque através da oração dos meus irmãos eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, e que nós venhamos orar pelo mundo todo, né, que tem pessoas sofridas aí, necessitando das nossas orações, e eu já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, e amém. Glória a Deus, louvamos a Deus pela vida da nossa irmã, e que o Senhor continue a proteger a sua vida, proteger a toda a sua família. Amém? A igreja quer escolher o segundo louvor. Irmã Francilene, faça-me companhia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta
doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com a igreja. Eu não sei se vocês estão tendo o mesmo, a mesma alegria, o mesmo sentimento. A gente acha que estava com saudade de voltar, mas agora que a gente sente a saudade, o quanto faz falta, Senhor. O quanto faz falta estar na igreja, meu Deus, né? O quanto era difícil, por mais que o nosso pastor sempre com cuidado de mandar a palavra, de mandar o culto gravado, mas agora que eu me dei conta do quanto me fazia falta estar aqui, né? E graças a Deus, glória a Deus por estarmos aqui, né? Por estarmos retomando. Eu não sei, eu nunca passei por um momento no qual eu fosse proibida de estar na igreja, né? E nós sabemos que nós vamos ter esse momento lá na frente, né? Nós vamos passar por isso. Vai chegar um dia que nós não vamos poder ler a palavra, que nós não vamos poder ter uma Bíblia, que nós não vamos poder nos reunir com nossos irmãos, nós não vamos poder estar na igreja. Senhor, quanto vai ser difícil, né? Essa semana eu pensando, eu falei, isso daqui é Deus, é um aprendizado, é para você ver. Meu filho, você vai passar por coisas piores, né? Você vai ser impedido de me adorar, impedido de me louvar. Me guarda no teu coração, né? Para quando esse momento chegar, eu tá aí,
tu ter o conhecimento da minha palavra, tu não precisar de um pedaço de papel para poder me louvar, para poder estar recitando versículos, para poder estar se aproximando, porque quando lemos a Bíblia, né, é onde nós estamos mais unidos, mais juntos ao Senhor, que é onde nós estamos próximos ao nosso Pai, falando diretamente a Ele. E só em pensar que um dia nós como os cristãos vamos ser proibidos, né, a jura de morte, né, e é que o Senhor possa estar nos preparando. Nós estamos tendo um momento, né, para nos preparar, um momento para aceitar, um momento para dizer: Senhor, eu estou contigo, Senhor, eu te levo no meu coração, e buscar, né. Eu estou muito feliz, eu não imaginava o quanto estava me fazendo falta esses cultos, né? A gente ficava triste ouvindo o culto pelo celular e às vezes conseguia ver metade, acabava a bateria, ou então tinha os afazeres de casa, e aí à noite tentava ver o culto completo, mas não é a mesma coisa de estar aqui, de estar com o irmão, de estar com a presença do nosso líder espiritual, né? Por mais que ele teve essa preocupação, faltava alguma coisa, mas eu não sabia que faltava tanto. Eu não esperava, que eu sentia que Deus tomasse conta, transbordasse sobre mim e mostrasse o quanto faz falta estar na igreja, o quanto faz falta estar com os irmãos, né? Claro que nós podemos todo dia buscar Ele nos nossos lares, através da oração, através da leitura da palavra, mas isso aqui é muito importante para que possamos nos fortalecer, né? Para quando chegar a grande tribulação, para quando chegar realmente um momento no qual nós seremos impedidos, não é por causa de uma pandemia, por causa de uma doença, não. Nós seremos impedidos à jura de morte. Ou você me segue, ou você será morto, né? E para que não possamos cair, não possamos fraquejar, que possamos realmente ter entregue a nossa vida ao Senhor e dizer: Senhor, mesmo diante da morte, eu estou contigo. Eu quero a vida eterna, eu quero ir, sabe, a vida eterna estar junto contigo. Amém, igreja? Vamos, o último louvor, deixar o pastor escolher. Agora é o nosso louvor dos nossos dízimos e oferta. Eu convido a igreja para estar colocando na caixa o dízimo e as ofertas. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas estou orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, meu mundo é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção. Descansa minha alma, e acalma a tempestade, pratica o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Do mar vem pra me confundir, ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar.
Vamos orar em agradecimento a Deus por nossos dízimos e ofertas, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu compromisso com os teus, Senhor. Mesmo, Pai, diante de tudo isso, diante dessa pandemia, a igreja fechada, Pai, tu honrou, Senhor Deus, com os compromissos, Senhor Deus, do teu plano, do teu templo, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que não somos nós, Pai, a tua misericórdia, a tua graça, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, num período tão difícil, Pai. Tu não deixou faltar o alimento na nossa mesa. Tu tem honrado com os teus, Senhor. Tem aberto portas de emprego, Senhor Deus. Tem entrado, Senhor Deus, com a tua providência, Pai. Que o Senhor se faça presente, Pai amado, na mesa daquela família, Pai, que nesse momento falta o alimento, Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Deus, ter a dignidade, Pai, de ter o trabalho, Pai, para levar o alimento para a sua família, Pai. Obrigado, Senhor, pelos nossos dízimos e oferta, Pai. Abençoa a tua igreja. Honra, Senhor. Entra com a tua misericórdia na vida financeira dos teus filhos, Pai amado. Para que possamos, Senhor Deus, levar à frente a tua palavra. Levar esse trabalho, Senhor Deus, até aqui tu tem nos ajudado. Tu tem nos erguido, Senhor. Mesmo diante, Pai, naquele momento que estamos fracos. Tu vem com a tua palavra, com a tua presença, Senhor Deus, e tem dito: levanta e segue. Senhor Deus, tu tem mostrado, Senhor Deus, que essa porta foi aberta por ti, Senhor Deus, e tem nos dado, Pai amado, livramento, tem nos abençoado, Pai amado, tem feito com que possamos estar honrando os nossos compromissos, Pai. Te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu entrego agora ao pastor para trazer a nossa palavra de hoje. Graças a Deus. Estou muito feliz também por nós podermos estar de novo juntos na casa do Senhor. É um privilégio muito grande para nós adorarmos o nosso Deus juntos. É um privilégio para nós adorá-lo sozinhos, mas quando a gente está junto é maior ainda, né? Até porque há um conforto que a gente recebe pelos próprios irmãos, uma consolação que vem da parte dos irmãos para a nossa vida. Como a Marcela falou, é isso que falta nos cultos virtuais. A gente pode levar tudo, a gente faz tudo o que a gente faz aqui junto, mas falta o afeto, falta a consolação dos irmãos, né? Consolação pela presença, por uma palavra, por um olhar, né? Um abanar da cabeça, uma confirmação. Isso é uma consolação muito grande que Deus dá para nossas vidas. Isso não tem nada que a gente consiga substituir, né? A gente pode tentar minimizar, e essa foi a nossa intenção, através dos louvores, através dos cultos, através daquelas meditações do refletindo da palavra. Eu tive que parar por causa da faculdade, que ela começou de novo, né? Tenho até algumas escritas, mas não deu tempo para gravar. Mas graças a Deus a gente tentou fazer o que pudesse, de vez em quando fazer uma oração, mandava para a casa dos irmãos, né? Também não consegui fazer o tanto que eu queria fazer, mas o que deu para fazer a gente foi tentando minimizar. Mas é assim, não é a mesma coisa, não é igual, né? Não tem nada que substitua realmente o culto presencial. Então o Senhor nos deu esse privilégio, as coisas estão, parece, acalmando um pouquinho, né? A gente ganhou assim, um pouquinho mais de confiança, de coragem. Eu tenho que me proteger, porque eu tenho um problema pulmonar. Então, se eu pegar, eu tenho tendência a pegar mais forte, né? Também o meu excesso de peso também contribui, uma série de fatores que podem prejudicar, né? Então, assim, eu tenho o máximo de cuidado. Como eu disse um dia desse país aí, eu já de mim não sou de andar na casa do povo, eu não sou disso, né? Se me chamar, eu vou. Mas você esperar que eu vá lá bater na sua porta, eu não vou não, né? Mas tem gente que, assim, na nossa cultura aqui, não é assim. As pessoas amam na casa uns dos outros, confraternizam, isso é normal, né? Assim, na minha cabeça, da minha cultura, é que não joga muito bem ainda, né? Não fico à vontade. Eu acho que chego na casa da pessoa, vou incomodar, né? Vou perturbar a ordem que está estabelecida, a rotina que está funcionando, a gente vai bagunçar tudo, né? Mas eu gosto que as pessoas vejam na minha casa, mas eu e nos outros é que eu fico mais travado, né? Aí nesse tempo agora, rapaz, deu certinho, né? Foi uma ótima desculpa, né? Já tinha uma, agora piorou, né?
Aí eu já me senti mais travado ainda, rapaz, vou ficar aqui quieto mesmo, né? Não quer dizer que eu não saísse, eu saio, se eu precisar sair, eu saio, se precisar fazer alguma compra, eu vou, se aparecer uma encomenda de trabalho, eu faço, né? A gente tem que... Mas se eu puder evitar o que for desnecessário, o que não for absolutamente essencial, eu evito, e esse também é o meu conselho para todos os irmãos, amém? Pois que Deus trabalhe nas vossas vidas, Deus os console, não é? Continuam tendo cuidado, a gente não sabe quanto tempo isto vai demorar. Como disse a irmã Célia, isto aqui parece que é só uma preparação, né? Para algo muito pior que vai acontecer. A irmã Célia estava falando, eu lembrava de algumas reações de políticos mais exageradas, mais extremadas, que chegavam a ameaçar, mandar prender pastor e padre que ousasse fazer culto, né? Chegaram a fechar a igreja, chegaram a selar a igreja, né? Isso é só um aviso, é só uma preparação para o que vai acontecer, né? A gente sabe que Jesus está voltando, mas nós também sabemos que a palavra nos ensina que daqui até a vinda de Jesus vai haver um agravamento dessa situação. Isto aqui eu acredito que essa pandemia foi só o começo. A seguir outras coisas vão começar a acontecer. Então a gente tem que estar sob aviso. Ao mesmo tempo foi uma oportunidade, foi um grande desafio para nós, né? E uma oportunidade da gente fazer coisas que nós não tínhamos nem na cabeça de fazer. Olha, eu comprei esse microfonezinho para poder gravar os louvores. Quando eu comprei, ele não estava num preço razoável. Não deu 2 semanas, ele dobrou o preço. Por quê? Porque era tanto de gente atrás desse tipo de equipamento para poder gravar as suas coisinhas, para poder chegar com a palavra de Deus um pouco mais longe. O que é que aconteceu? O que é que eu vejo? Que Deus também... tinha um post até no Facebook há algum tempo atrás, que era assim uma figura como se fosse do diabo, né? E muito feliz, e dizendo assim: eu consegui fechar as igrejas todas. Aí do outro lado estava Deus dizendo assim: mas eu abri uma em cada casa, né? Tu fechou as igrejas, mas em cada família eu abri uma igreja, né? Porque na verdade foi isso que aconteceu. Deus usou esta oportunidade para nós chegarmos muito mais longe. Vocês vejam quanta gente está aqui hoje. Vocês sabem quantas pessoas assistem o nosso culto de domingo toda a semana? Cerca de 70 pessoas. Nunca cabiam aqui. Antes a gente estava fazendo cultos para meia dúzia de pessoas. 10 pessoas, a gente já ficava feliz. Com 15 pessoas a gente estava radiante, né? E de repente a gente chegamos a passar das 100 pessoas assistindo os nossos cultos e as pregações. Ou seja, está chegando mais longe. Isto no fundo acaba sendo uma oportunidade, uma porta que Deus nos abriu para nós chegarmos mais longe com a palavra de Deus e com o ministério. Pessoas que eu não conheço de canto nenhum, que eu nunca ouvi falar, não sei quem é, elogiando o culto, elogiando a pregação. Ou seja, é uma oportunidade muito grande, maravilhosa que Deus nos deu, né? E é por isso que eu falei para a irmã Célia, olha, eu acho melhor a gente continuar gravando, mesmo fazendo o culto presencial. Por quê? Porque a gente vai poder continuar chegando nessas pessoas. Pessoas que não vêm aqui, pessoas que são de Tianguá, pessoas que são de Fortaleza, pessoas de Portugal, que ficam assistindo, né? Que não tinha como ver, pessoas de Guaraciaba, pessoas que eu conheço que são cristãs, evangélicos, estão afastados, estão sem igreja, não vão para canto nenhum. E a gente está chegando na casa delas, né? De uma forma ou de outra, elas estão recebendo alguma coisa da palavra de Deus. Então está sendo uma grande dificuldade, mas as dificuldades trazem desafios, ajudam-nos a nos superarmos, a ultrapassarmos os nossos limites, e através desses desafios a gente conseguir conquistar aquilo que não estava conseguindo conquistar antes. Então Deus tem, de certa forma, revertido o quadro, vocês entendem? Como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso. Às vezes a gente acha que o inimigo consegue surpreender Deus, mas Deus sempre surpreende o inimigo, porque no meio de um caos ele faz alguma coisa diferente, e alguma coisa acontece que não era para acontecer, não estava acontecendo, mas Deus faz uma coisa nova, né? Então, graças a Deus, a palavra de Deus diz assim: tudo dai graças, né? E você diz assim: mas como é que eu vou dar graça por uma doença? Como é que eu vou dar graça por um desemprego? Como é que eu vou dar graça por a falta de uma despensa vazia? Como é que a gente dá graça? Porque Deus, no meio do caos, Ele faz uma coisa nova, né? É por isso que Ele diz, em toda a situação existe algo que você pode aproveitar para agradecer a Deus. E nós temos motivos também para agradecer a Deus, né? Foi difícil, foi muito difícil, né? A gente sente a falta dos irmãos, a gente sente a falta do culto presencial,
A gente sente a falta do carinho, do conforto, da consolação. Mas ao mesmo tempo Deus usa para a gente chegar em pessoas que estavam sentindo mais falta que nós. Porque não estavam recebendo nada. E de repente começam a receber uma palavra, ouvem um pouquinho. Né? A gente, pelo Facebook, ele tem uma ferramenta lá que a gente pode ver quanto tempo as pessoas estão assistindo. Eu sei quanto tempo cada pessoa assiste. Né? Se ela assiste o culto todo, se ela só assiste metade. Né? A média não dá 10 minutos. Uma pregação de 40 minutos, a média não dá 10 minutos. Né? Você tem muita gente que acessa, mas daí a pouco já está desligando. Mas tem os que assistem até ao final. Então, graças a Deus por isso, né? Então, Deus nos dá essa oportunidade. Amém? Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de 2 Mateus, capítulo 8, versículo 28. E vamos ler aqui mais um milagre que Jesus fez e que está nessa sequência de vários milagres entre o capítulo 8 e o capítulo 9 que nós encontramos aqui na Palavra de Deus. Então, como nós tínhamos dito algumas semanas atrás, nós olharmos para este Evangelho de 2 Mateus, nós vamos ver que a partir do capítulo 4 Jesus inicia o seu ministério e depois ele vai dar uma sequência de ministrações, aquilo que é chamado do Sermão da Montanha. Entre o capítulo 5 e o capítulo 7, nós temos uma grande pregação de Jesus, com muitos assuntos que Jesus tratou ali, assuntos importantes, que deixavam já claro como é que era a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho do reino que Jesus estava propagando, estava ensinando. Então, as diretrizes do Evangelho estavam ali sendo já lançadas por Jesus. E a sua palavra é uma palavra muito poderosa, é uma palavra confrontante também, ela denunciava os pecados das pessoas. Jesus nunca foi passar a mão na cabeça do pecador. Pecador é pecador e pecado é pecado. E pecador precisa de arrependimento. E não há salvação sem arrependimento, não há perdão sem arrependimento. Hoje prega-se um evangelho muito light, muito leve. A gente quer convencer as pessoas a receber Jesus na sua vida, quando o que nós vemos na palavra de Deus era o contrário. As pessoas queriam convencer Deus a perdoar os seus pecados, né? A gente hoje implora a pessoa para que ela se arrependa, quando na palavra de Deus a pessoa implorava a Deus para que ela perdoasse. Então esse era o evangelho que Jesus pregava. Jesus nunca pregou um evangelho leve, generoso para todo mundo. Venha, pode vir, a gente quer a igreja cheia. A gente nunca se preocupou com a igreja cheia. E esse modelo de evangelho, essa mensagem, ela era, em certo sentido, até pesada às vezes, né? E confrontava, ia em conflito a mensagem dos religiosos do seu tempo. Então isso criou-se muitos atritos, muitos questionamentos. E as pessoas muitas vezes perguntavam assim: quem é este? Eu até tenho uma pregação em cima dessa frase, né? Quem é este? E nós vemos várias respostas que foi dada a essa pergunta: quem é este? E essa pergunta, ela tinha um certo sentido. Ela não é uma heresia perguntar quem é Jesus. Não é uma heresia, porque ela é uma pergunta legítima. Ele estava pregando uma pregação forte, ele estava se apresentando como Messias, mas ele não era o primeiro que aparecia fazendo isso. Outros antes dele já tinham se levantado em Israel, se apresentando como Messias, se apresentando como o Filho de Deus, e no final se descobriu que era uma farsa, eles não eram nada, perseguiram eles um pouquinho, logo eles se desapareceram, mataram, tudo sumiu. Então, assim, eles entenderam claramente que era uma coisa que já vinha acontecendo. Então, Jesus tinha que provar que verdadeiramente era o Messias. Ou seja, que a sua palavra tinha um fundamento, tinha uma base, tinha uma fonte, e essa fonte era o próprio Deus. Mas como é que ele provava isso? Através de atos sobrenaturais. Os milagres serviram, em primeiro lugar, e acima de tudo, né, para provar para a nação de Israel, para os líderes religiosos, até para os seus próprios discípulos, que quem ele verdadeiramente era, que ele era o verdadeiro Messias. Que aquilo que ele estava fazendo ele não era mais um que estava aparecendo com mais uma proposta de libertação para o povo. Não, ele era o verdadeiro libertador, ele era o verdadeiro Messias. E como é que ele provava isso? Só tinha uma forma: fazendo coisas que o ser humano comum não consegue fazer, através daquilo que nós chamamos comumente de milagre, né? O milagre é justamente um ato extraordinário, é um ato que vai além do poder humano, o ser humano não consegue fazer, né? E nós vimos já alguns milagres que acontecem aqui nesse capítulo 8,
3 milagres de cura, logo abrindo o capítulo 8, entre eles a própria sogra de Pedro, que estava enferma, o Senhor foi lá em casa e curou ela. A semana passada nós vimos esse milagre também extraordinário, que foi quando Jesus repreendeu a tempestade, repreendeu os ventos e o mar. Então o que é que nós aprendemos? Em primeiro lugar, falámos isso há 2 semanas, que Jesus tinha autoridade, ele era o verdadeiro Messias. A profecia dizia, lá em Isaías 53, que ele levaria sobre si as enfermidades de nós todos, ou seja, ele teria poder sobre a enfermidade, tinha autoridade sobre as doenças, e ele mostrou, provou que ele era o verdadeiro Messias, estava-se cumprindo nele a profecia, ele era o verdadeiro Messias. Aí depois do segundo milagre que nós falámos na semana passada, ele provou que ele tinha autoridade sobre a própria natureza. Nós sabemos que a natureza ela é regida por leis da física, mas ele tinha autoridade, se necessário, para inverter as leis da física, porque ele era o verdadeiro Messias. E lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, dizia que ele teria que ser Deus forte. E como é que ele podia provar a exuberância do seu poder? Indo além de todos os limites, tendo o poder de dizer a uma tempestade para que ela se aquietasse e ela lhe obedecer na hora. Não é? Isso era algo extraordinário. Nós dissemos até na semana passada que os discípulos eles já estavam a se acostumar a ver o Senhor fazer coisas poderosas. Então não era a primeira vez que eles viam Jesus fazer um milagre. Eles já tinham visto Jesus fazer milagre antes. Mas quando eles viram aquele ali os impressionou demais. Talvez o milagre que mais impressionou os discípulos foi justamente aquele em que ele repreendeu essa tempestade. E no final eles disseram assim, quem é este? Mais uma vez aquela pergunta, né? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem, né? Quem era ele realmente? Era o verdadeiro Messias. Então Jesus estava provando que ele era o verdadeiro Messias. E eu hoje trago para vocês um terceiro grupo de milagre que nós encontramos um exemplo. É como se Mateus fosse dando um exemplo de cada um, alguns exemplos de cada um, de coisas que nós encontramos várias vezes. Quando você for principalmente ler o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que te fala mais de milagres de Jesus, você vai encontrar várias vezes estes mesmos milagres, vários milagres de cura, vários milagres de ressurreição, vários milagres na natureza, né? Nós encontramos várias manifestações, mas Mateus vai dando um exemplo. Por quê? Porque ele está apresentando as credenciais do messianismo de Jesus, ou seja, as provas. Uma credencial é o quê? Um documento, né? Um documento escrito, assinado, carimbado, que prova que aquilo realmente é autêntico, que é verdadeiro. Então, é isso que esses milagres são. São como se fosse um documento assinado por Jesus, ou assinado pelo próprio milagre, que provava que verdadeiramente ele era o Messias. E agora nós estamos esperando uma outra realidade, um outro fenômeno. E Jesus agora vai mostrar que ele também tem autoridade sobre este fenômeno. Vamos ler então, versículo 28, diz assim: e tendo chegado ao outro lado, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar próximo daquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. Se nós formos ler lá em Marcos capítulo 5, eu acho que mais na frente a gente vai ler aquela passagem lá, diz que eram mais de 2.000 porcos. É uma manada grande, né? E os demónios rogaram, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse-lhes: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, agora notem, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Rogaram-lhe que fosse embora. Rogaram que saísse dali. Vai embora, sai daqui. Não queremos você aqui não. Está dando muito prejuízo. Não queremos você aqui na nossa terra. Como é que pode, né? Jesus acaba de provar que ele era o verdadeiro Messias. E as pessoas, em vez de reagir positivamente, reagiram muito negativamente àquele milagre. Lamentavelmente, né? Então, o que é que nós temos aqui? Qual é a credencial de hoje que eu quero apresentar para vocês?
Jesus tem autoridade sobre os demônios. Isso era outra área, outra dimensão que faltava agora Jesus provar, né? E ele tem autoridade sobre o universo espiritual, tanto angelical quanto demoníaco. Ele tem autoridade sobre a dimensão espiritual. E a primeira coisa que nós precisamos de refletir, eu quero compartilhar com você, é a necessidade que nós temos de saber, de lembrar continuamente a existência de um universo espiritual, de uma dimensão espiritual, de seres criados por Deus, de uma outra natureza que não é a nossa natureza humana, a qual a palavra de Deus chama do reino angelical, não é? Então nós precisamos lembrar que existe essa dimensão. Infelizmente, muitas pessoas, elas vivem ignorando esse universo. Existe um universo espiritual além de nós, que nos rodeia. Não é um universo espiritual que está lá no céu. Ou seja, existe, mas não é nada com a gente, não afeta na nossa vida. Não é verdade isso. Uma das maiores astúcias do inimigo é nos convencer que a gente não precisa se preocupar com isso aí. E ele é muito hábil. Eu costumo dizer que Deus se incomoda quando a pessoa nega a sua existência. Se uma pessoa diz que Deus não existe, Deus se incomoda, porque isso é uma blasfêmia. Mas o diabo não se incomoda se você disser que o diabo não existe. Ele não se incomoda nada com isso, pelo contrário, ele gosta dessa ideia. Porque quanto mais você o ignorar, mais liberdade você lhe está dando. Quanto mais você fizer de conta que esse universo espiritual não existe, mais fragilizada você fica e eu fico perante os ataques desse universo. Por quê? Porque a gente baixa a guarda. Quando a gente está perante um adversário, o que é que a gente faz? A gente cerra os punhos, né? Para quê? Para a nossa proteção, para a nossa defesa. Mas se a gente ignorar a presença do adversário, o que é que a gente faz? A gente relaxa. E quando a gente relaxa nessa questão aqui, o diabo fica à vontade para fazer o que ele quiser com a nossa vida, para lançar todo tipo de cilada, para a gente tropeçar e cair. E a gente vive tropeçando e caindo, se levanta e cai de novo, se levanta e cai de novo, e não sabe porquê. É por causa disso. Porque a gente ignora, às vezes faz de conta que ignora. Eu de certa forma, eu compreendo. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, o negócio fica meio assustador. E quando uma coisa nos assusta, ela desperta em nós um fenômeno natural chamado de medo. O medo é um fenômeno natural de proteção, né? Quando você sente uma ameaça, a gente não tem tendência a botar assim a mão na frente do rosto. Isso é uma proteção. É para a nossa defesa. O medo é uma reação natural. Um medo descontrolado, quando a gente se deixa dominar pelo medo, isso aí pode ser até uma influência satânica, diabólica. Mas no sentido natural, ele é bom, ele é positivo. Só que o que é que nos desperta o medo? É algo alerta. Jesus dizia, vigiai e orai, ou seja, está em alerta, porque existe esse negócio. O apóstolo Paulo, falando dessa dimensão espiritual, ele dizia, nós não ignoramos os seus ardis. Ou seja, nós não estamos ignorantes, nós não fazemos de conta que não existe. Nós estamos alerta, como se eu estivesse assim, sempre observando os movimentos do inimigo. E na hora que ele vê assim, o primeiro movimento para a cilada, ele já está alerta. Olha, o cara vai atacar. Se a gente viver dessa maneira, a gente consegue se proteger muito mais das astúcias malignas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que existe um universo espiritual geral, né, que é o universo angelical, e que tem um lado bom e tem um lado hostil. O lado bom são os anjos de Deus, que guardaram o seu principado, aqueles que não caíram, que se mantiveram obedientes a Deus e que continuam servindo o Senhor. E a palavra de Deus diz que eles são espíritos ministradores, enviados por Deus para nos servir. Diz lá em Hebreus, os anjos, eles são espíritos ministradores, que estão ao nosso redor. Esse universo, ele também não está só lá no céu. Existem anjos lá no céu, sim, adorando o Senhor, mas também existem anjos aqui na terra. O apóstolo Pedro diz que eles estão na igreja. Quando a igreja se reúne para cultuar o Senhor, a palavra de Deus diz que eles ficam observando, atentando
para o que nós fazemos na igreja. Olha que coisa maravilhosa. Então existe um universo espiritual bom, positivo, que existe para nos proteger, para nos guardar. Daí, por exemplo, aquela ideia que a Igreja Católica tem do anjo da guarda, ela tem uma base bíblica, né? O anjo protetor, mas reconhecer essa presença e esse universo. Muitas vezes a gente ora, Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor, né? E por quê? Porque a gente está apelando justamente para que Deus use esse universo espiritual bom para nos ajudar e para nos abençoar. Então a gente precisa estar alerta em relação aos dois, porque você tem uma arma ao seu dispor que você pode também não estar usando. Você tem a oportunidade de ter os servos do Senhor lhe ajudando, lhe protegendo, guardando a sua família, guardando a sua casa, guardando a sua vida. Aí você não apela para esse universo, aí quer levar tudo sozinho, quer enfrentar as brigas, as lutas da vida sozinho, aí desanima, aí se entristece, aí se renova na sua força, aí se desanima de novo, e não precisa fazer isso sozinho, porque Deus tem colocado ao nosso dispor um conjunto de seres muito maiores, muito mais poderosos que nós. Às vezes nós somos como aquele servo de Eliseu, né? O servo de Eliseu olhava para a batalha e via os soldados inimigos e se apavorou. Disse, nós somos só 2. E olha tanto da gente que tem aqui. Aí Eliseu disse assim, meu servo, como tu está longe, né? Como tu está cego, como tu tens os olhos fechados para a realidade do universo espiritual. Aí Eliseu orou ao Senhor para que ele abrisse os olhos do seu servo. E quando aquele servo abriu os seus olhos para ver a dimensão espiritual, ele viu que havia milhares de anjos atrás deles. E com o assopro daqueles anjos, daqueles homens, daquele exército inimigo ia ser imediatamente derrotado, como foi derrotado. Porquê? Porque ele não estava vendo as armas que Deus estava colocando ao dispor dele. Nós, às vezes também somos assim. Mas por outro lado, e esse é o assunto que nos interessa mais hoje, é a gente também não ignorar que existe um universo hostil. E a palavra de Deus nos ensina, nós já falamos isso aqui na nossa igreja, de onde é que vem o diabo, de onde é que vem Satanás, quem é Satanás, se é só uma figura mitológica, ou se é uma entidade real, um ser real. E a palavra de Deus diz que sim, ele é um ser real, ele foi um anjo criado por Deus, ele era um querubim, um ser especial, dos mais altos escalões da hierarquia angelical. Tem quem pensa até que essa classe não seja nem anjo, seja outro tipo de ser, mais evoluído ainda, mais completo do que o próprio anjo. Não importa, é um detalhe de discussão que não é relevante. O ser é que esse ser existe, só que esse ser como outros, né? Gabriel é arcanjo, a palavra de Deus fala-nos de outros querubins. O diabo não foi o único querubim que Deus criou, Deus criou outros, mas ele foi o único que se rebelou. Foi o único que foi rebelde em relação a Deus. Ele era tão excelente, ele era tão belo, ele era tão inteligente, que ele começou a usurpar, a se ensoberbecer com toda essa excelência dele. E um dia ele alimentou no seu coração se assentar no trono de Deus. Ele só pensou isso. Ele não fez nada para que isso acontecesse. Ele não teve tempo nem para tomar uma primeira atitude. Bastou esse pensamento se alojar no seu coração e imediatamente Deus o destituiu da sua autoridade, da sua posição, o lançou sobre a terra, tirou tudo que era dele, tirou toda a autoridade que ele tinha, tirou todo o domínio que ele tinha sobre as suas mãos, né? Só não tirou a vida. E então ele se tornou esse ser hostil, o grande inimigo do próprio Deus e o grande inimigo do ser humano. Mas ele não foi sozinho, ele arrastou consigo, na sua influência, ele levou consigo 1/3 das estrelas da alva, 1/3 dos anjos. Ele conseguiu arrastar, influenciar muitos anjos, que Judas diz lá na sua carta que são os anjos que não guardaram o seu principado. Então eles se tornaram o quê? Tornaram-se demônios. Então o que é um demônio? É exatamente igual a um anjo, só que ele tem uma vocação maligna. Tudo o que ele planeja, tudo o que ele quer, assim como o próprio diabo, é afrontar Deus, bater de frente com Deus, é desobedecer a Deus e tentar destruir as obras de Deus. E nós somos a principal e a mais maravilhosa de todas as obras de Deus. Então nós somos o seu alvo predileto. Além de que o diabo ele tinha autoridade sobre o planeta Terra, no tempo em que este planeta era um reino mineral. Ele era o grande líder deste planeta, isto antes da sua queda. E quando Deus o destituiu e criou o homem, o que é que Deus fez? Deus colocou o homem no lugar do próprio diabo, no lugar que esse ser anterior tinha. Nós passamos a ser os reis do planeta Terra. Então nós ocupamos o lugar dele. O que é que ele está tentando fazer? Reaver
aquilo que ele perdeu. Reaver a autoridade que ele perdeu. E tentar, inclusive, ter a autoridade sobre nós. Então esse reino existe e nós não podemos estar ignorantes em relação a ele. Então nós temos aqui realmente um caso de um homem que tinha sido endemoniado, que estava possesso por espíritos imundos, por espíritos malignos, e a sua vida virou um caos completo e ele se tornou um bicho, pouco mais do que um bicho. Dormia, vivia nos cemitérios, era um ser extremamente violento. Marcos diz que tentaram por várias vezes prendê-lo com correntes e com grilhões, e ele despedaçava tudo. E o inimigo usava este pobre coitado para fazer mal, mas também para se fazer mal. Porque a palavra de Deus que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele nunca não veio para nada a ninguém. Nunca se iluda que você vai conseguir tirar vantagem de uma situação ilícita e irregular, porque com ela você vai lucrar alguma coisa. Ele dá-lhe temporariamente para lhe roubar tudo depois. É assim que o inimigo age. Temporariamente ele até pode lhe fazer feliz, mas lá na frente ele rouba-lhe tudo. E se puder, rouba-lhe a vida. E se ele puder, rouba-lhe a alma, que é o maior prejuízo de todos ainda. Então esse pobre coitado estava assim, sendo totalmente atormentado. Então lá Marcos diz que ele se feria com pedras. Ou seja, ele se automutilava, se rasgava. Porque a intenção do inimigo era fazer mal através dele, mas também fazer mal nele, destruir aquele homem. E é isso que ele quer fazer com a minha vida e com a sua vida, se você deixar. Em segundo lugar, qual é a missão deste reino espiritual hostil? Não é? Em primeiro lugar, e acima de tudo, afrontar Deus. Confrontar Deus, bater de frente com Deus, desobedecer, desonrar o próprio Deus. E nós somos uma ferramenta para chegar nesse objetivo. Ele nos usa, quando falo nós, falo da raça humana. Ele usa a raça humana para chegar nesse objetivo. E também para tentar nos destruir. Mas na realidade o que ele quer, o principal alvo que ele quer atingir é confrontar Deus, desmoralizar Deus, dizer que, lembram aquela frase lá no Éden, né? Quando a serpente tentou Eva, qual foi a pergunta dela? Foi assim que Deus disse? Será que é mesmo assim? Questionar Deus, fazer Deus mentiroso, dizer que Deus não é honesto, que afinal ele está tentando lhe oferecer uma coisa, mas Deus quer tirar vantagem da sua vida. Aí o diabo tenta nos enganar, nos iludir, mas qual é o objetivo dele? É sempre desonrar Deus, desonrar, e nos usar, se ele puder, ele nos usa para desonrar Deus. E você não pense que porque você é cristã, porque você é um cristão, porque você recebeu Jesus na sua vida verdadeiramente como seu Salvador, não pense que tem uma teoria, né, que roda muito nas igrejas, que diz que quando a gente aceita Jesus, que o diabo não tem mais, não consegue nem chegar perto, né? Abra a brecha para você ver se ele não chega perto. Abra a brecha. E eu conheço várias pessoas que abriram brecha e ele entrou com tudo. Foi só abrir brecha. Abra a brecha, você vai ver se ele não entra com tudo. Ele destrói casamento, ele destrói a vida, ele destrói carreiras profissionais, destrói as nossas finanças. É só abrir brecha. E principalmente destrói o nosso relacionamento com Deus. Abra a brecha, você vai ver se ele não entra. Nós temos o Espírito Santo de Deus? Temos, mas a palavra de Deus diz que nós temos a autoridade de nos enchermos do Espírito, mas também temos a autoridade de entristecer o Espírito, ou até distinguir a ação do Espírito. E isso é o que eu chamo de abrir brecha. Quando a gente começa a abrir esse tipo de brecha, se afastando de Deus, se afastando da igreja, se afastando das orações, se afastando da palavra, aí o inimigo cada vez vai dando mais espaço, mais liberdade, e ele vai atuando. Olha, se ele fica feliz de usar um pobre coitado como este aqui para desonrar Deus, imagine um crente. Quanto prazer não dá ao diabo ele usar um crente e mostrar, olha Deus, olha, ele é crente. Usar um pastor. E quantos pastores não têm desonrado Deus? Se entregando nas mãos do diabo. Não é? Lamentavelmente. Ainda agora recentemente, há umas 3 semanas atrás, um pastor foi preso, acusado de corrupção, de roubar.
A mulher de um pastor só não está presa ainda porque tem imunidade parlamentar, mas é uma questão de tempo, ela vai perder essa imunidade, vai presa, porque mandou matar o marido. E para não dizer que é só nós, a Igreja Católica está com um problema seríssimo por causa de um padre que roubou milhões. Estavam construindo uma catedral, uma basílica, uma coisa grande, e o cara começou a desviar dinheiro. Né? Um homem que se dizia um servo de Deus. Como o pastor se diz um servo de Deus. Como a mulher do pastor se dizia uma serva de Deus. E o diabo, o que é que ele fez? Abriu brecha. E agora ele está exibindo o seu galardão. Olha o que eu consigo fazer. Você diz que é crente. Você diz que é pastor. Você diz que é padre. Olha o que eu consigo fazer. E consegue mesmo. E nós não podemos estar de olhos fechados. Nós não podemos dormir perante esta realidade. Eu quero chamar a sua atenção para essa necessidade. A gente não abrir os olhos. Porque se a gente abre brecha, ele vai destruir a nossa vida. Ele destrói a nossa vida, destrói a nossa família, destrói as nossas finanças, destrói o nosso coração, destrói a nossa mente. Olha, se Deus, na sua misericórdia, nos quebrar o suficiente para a gente se arrepender, olha, só dê graças a Deus. Porque é muita misericórdia da parte de Deus. Eu fiquei lendo um livro que falava sobre aquele rapaz ali do filho pródigo. Quando eu estava lendo aquele negócio ali do filho pródigo, eu vi assim, a gente conhece a história e a gente percebe que aquele rapaz foi até o limite. Ele chegou a um ponto da mais profunda desgraça, a mais profunda miséria, a mais profunda humilhação. Mas quando ele chegou naquele ponto, eu meditando naquele texto, assim, eu pensei assim para comigo, isto aqui é um ato da misericórdia de Deus. Como Deus foi misericordioso com esse rapaz. Imagina que a vida tinha dado certo. Que ele tinha se afastado da casa do pai, tinha ido lá para uma terra distante, e lá na terra distante fez uns investimentos, os investimentos começaram a dar lucro, e ele começou a ser bem sucedido. Você acha que algum dia aquele rapaz tinha voltado para a casa do pai? Nunca. Ora, se Deus quebrantar uma pessoa que está no caminho errado, é um ato de profunda misericórdia, porque Ele ainda ama muito aquela pessoa. E Ele quer fazer de tudo para trazer de volta. Ele deixa ela até ficar um farrapo, porque o desejo dele é resgatar. É um ato de profunda misericórdia. Ora, se Deus não fizer isso, o inimigo se estraçalha tudo. Porque essa é a missão dele. É nos usar para afrontar Deus, para confrontar Deus. Em terceiro lugar, então, o Senhor usou este milagre de expulsar demónios. Como eu disse no início, isto aqui é um exemplo de vários que o Senhor fez. Não foi caso único. Então, o milagre de expulsar demónios foi uma forma do Senhor demonstrar a sua autoridade sobre o universo espiritual e, em particular, sobre o universo espiritual hostil, ou seja, o universo demoníaco. E isso era mais uma prova de que ele era verdadeiramente o Messias. E nós vemos isso claramente aqui no versículo 29. Olha aí na sua Bíblia. Nota que quando aquele rapaz se aproximou do Senhor, aqueles demónios reagiram à presença do Senhor. Aqui não diz, mas se nós formos ler lá em Marcos, daqui a pouco nós vamos ver lá diz que Jesus estava dizendo, Jesus estava expulsando eles. Aqui nós não lemos Jesus falar nada, né? Parece que os demônios só chegaram e já vieram falando. Não, mas Marcos diz que Jesus estava expulsando eles. Porque Jesus estava expulsando. E perante a ordem de expulsão, aqueles demônios reagirem e olhem o testemunho que eles dão do Senhor. Vejam a qualidade desta credencial. Viestes atormentar-nos antes do tempo? Viestes atormentar-nos antes do tempo? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Olha que os homens tinham dificuldade para entender que Jesus era Filho de Deus, mas estes demónios não tiveram. Jesus teve muita dificuldade para convencer as pessoas de quem Ele era, mas Ele não precisou fazer esforço nenhum para convencer estes demónios de quem Ele era. Porquê? Porque são muito mais inteligentes que a gente. Não é? Nós somos tão embrutecidos que Deus está nos mostrando tudo e a gente não quer ver. Mas o demónio não precisa disso não. Os demónios, sem Jesus fazer nada, só repreendendo eles, e eles disseram isto.
que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Eu acho extraordinário este testemunho que nós temos aqui. É a principal credencial, já está tudo dito. Se eu parasse aqui a pregação, você já tinha entendido. Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e ele tinha autoridade sobre os demónios, e quem dava testemunho disso não era Jesus, era o próprio demônio. Eram os próprios demônios que estavam testemunhando, afirmando perante todo mundo que estava ali assistindo, e não eram poucas pessoas que estavam ali, que até os donos dos porcos estavam lá assistindo também, pastoreando os seus porcos. Pois eles chegaram lá e deram logo testemunho da autoridade de Jesus sobre eles, do destino deles, porque eles disseram: vieste atormentar-nos antes do tempo, ou seja, eles sabem que tem um tempo em que eles vão ser atormentados. E sabiam que não tinha chegado o tempo ainda, mas eles sabiam que havia um tempo que ia ser atormentados. E quem tinha essa autoridade era o próprio Jesus que estava diante deles. E sabiam claramente que Jesus era o verdadeiro Messias, ele era o verdadeiro Filho de Deus. Um testemunho que comprovava inequivocamente que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Em Marcos ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E ainda exaltam mais Deus. Não tem como. Aqueles seres chegam diante de Jesus e eles prostram-se. Olha o que diz também em Marcos, que eles chegaram e o adoraram. Quando eles chegaram próximo a Jesus, Jesus começou a repreender, e a Bíblia diz que eles se ajoelharam e o adoraram. A autoridade, o domínio que o Senhor tinha sobre eles. Só a presença de Jesus deixou aqueles demónios completamente derrotados, sem qualquer espaço de reação. Então, em quarto lugar, os demónios reconhecem a autoridade de Jesus e se submetem a essa autoridade voluntariamente. Jesus estava repreendendo os demónios, dizendo: sai dele, e a reação deles, a resposta deles é: tudo bem, a gente sai. Não tem nenhuma resistência, não tem nada ali, eles tentando ganhar tempo, nada, eles sabiam que estavam perdidos. E então eles mesmo fazem uma proposta para Jesus: então deixa a gente entrar naqueles porcos, deixa a gente entrar naqueles porcos. Voluntariamente, a ideia de entrar nos porcos não foi de Jesus. A ordem para entrar nos porcos não foi de Jesus. Na realidade, foi uma concessão de Jesus, uma permissão. Porque o Jesus, eu acho que ele ia mandá-los direto para o abismo. Então, o receio destes demónios aqui era que Jesus ia mandá-los logo para lá, né? Ou seja, o tal tormento antes do tempo. Porque vai chegar o tempo, no juízo final, que todos eles vão ser lançados lá. E depois de todos estarem lançados lá, vão ser todos lançados no lago que há com fogo de enxofre, e não vai ter mais escapatória. E eles sabem que tem esse tempo, mas aqui ainda não era esse tempo, e eles sabiam disso. Porém, eles se submeteram voluntariamente à autoridade do Senhor e ainda deram a ideia de entrar naqueles porcos, mas daquele homem ali eles não tinham mais chance nenhuma, eles tinham de sair imediatamente. Eles estavam perante o verdadeiro Messias. Aqui não era um Messias falso, daqueles que tinha aparecido na Antiguidade, no tempo do Antigo Testamento. Era um verdadeiro Messias. Então Jesus estava provando que ele era o verdadeiro Messias. Como? Que ele tinha autoridade sobre esse universo maligno. Aí tem algumas pessoas, aqui em quinto lugar, que elas dizem assim: mas pastor, o diabo não foi vencido na cruz? Os tais que argumentam que o diabo não pode pegar na gente, né? Que não pode nos atingir. Eles dizem assim: mas o diabo não foi vencido na cruz? A palavra de Deus não diz lá no Gênesis que o filho da descendência de Adão iria ser ferido no calcanhar, porém ela esmagaria a cabeça? E o diabo a cabeça não foi esmagada na cruz do cavalo? Foi. É verdade. O diabo é um ser espiritual com a cabeça esmagada, porém ele continua ativo. Isso não significa que ele foi anulado, ele só foi vencido. Só que ele ainda não tomou posse da sua derrota. Assim como nós também ainda não tomamos posse da nossa vitória, né? Nossa vitória completa, a gente vai tomar posse dela lá quando Jesus voltar e a gente for para a eternidade. Aí a gente vai ser exatamente aquilo que Deus projetou para nós. No entretanto, nós ainda continuamos sendo o que nós somos. E Ele também continua sendo o que Ele é. Né? Ou seja, a sua derrota está lavrada e não tem o que fazer. Mas ela não foi executada.
A sentença ainda não foi executada. Só foi decretada a sentença. Vigie, porque embora Jesus tenha vencido Satanás na cruz do Calvário, embora ele tenha ali lavrado definitivamente a sentença, ele ainda continua ativo. E ele ainda continua podendo afetar e prejudicar as nossas vidas. Outra pergunta que as pessoas fazem é assim, mas a pessoa que faz mal, ela só faz mal porque tem demônio? Não, existem várias formas do inimigo atingir a nossa vida, nos influenciar. Ele pode não conseguir lhe possuir, mas ele pode lhe influenciar. Se você abrir brecha mesmo, ele pode entrar. Começa a fazer o que não presta. Começa a ser rebelde e desobediente, você vai ver se o diabo não entra. Independentemente disso, existem outros níveis que o diabo consegue nos influenciar. Né? Ele consegue atingir a nossa vida. Ele pode tentar nos atingir, por exemplo, como fez com Jó. Né? Jó, era um crente verdadeiro, ele nunca conseguiu entrar na vida de Jó, nem nunca conseguiu desviar Jó. Mas conseguiu levar grandes problemas para a vida dele. Né? Grandes dificuldades, enfermidade, calamidade, perdeu os filhos, perdeu as terras, perdeu o que ele tinha, a própria mulher se afastou dele. Quanto aquele homem sofreu, mas ele manteve a sua integridade. Mas o diabo conseguiu afetá-lo, sob a permissão de Deus e até ao limite decretado por Deus, Deus permitiu. Às vezes Deus pode permitir também que aconteça algo na minha vida ou na sua, né? E para testar a nossa fé ou para fortalecer a nossa fé, porque você pode ter certeza. O Jó que saiu no final daquela tribulação não era o mesmo que começou, não. Jó saiu outro homem, outro crente. A qualidade espiritual de Jó, que já era grande antes, se fortaleceu muito. Ao longo de toda aquela provação, porque Deus usou aquela provação. Lutero dizia que até o diabo é o diabo de Deus. O que é que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que até o diabo obedece a Deus quando Deus manda. Se Deus disse, rapaz, vem cá, para aí. Ele para na hora. E nem discute. A gente discute com Deus, né? A gente às vezes briga com Deus. Oh Deus, o que é que está acontecendo na minha vida? Onde é que tu estavas, Deus? Né? Mas o diabo não faz isso. Ele para na hora. Porque até ele obedece na hora que Deus manda. Mas Deus mandando, o diabo obedece. Então estávamos falando sobre outros níveis que ele tem para nos influenciar. E às vezes ele consegue nos influenciar. Nós também podemos dizer que existem vários níveis de abrir brecha. Quando a gente fala em abrir brecha, não significa você começar agora do dia para o nada a trair, a adulterar, a beber, a cair, a se drogar. Não, a gente não precisa chegar em extremos desses. Né? E esse é um extremo grave. E com certeza é um dos que ele usa para nos derrotar. Mas às vezes a gente não chega nesses limites. Mas então abre um pouquinho de brecha. Né? E ele começa a entrar com as atitudes que são características dele. Se nós estudarmos este endemoniado aqui, antes da libertação, nós vamos ver que ele tem um tipo de comportamento, né? Que era um comportamento caracterizado por quê? Pela violência. Ele era um homem violento, ele atacava as pessoas que passassem próximas, ele fazia mal, era um homem irado, era um homem rebelde, ele estava completamente fora da ordem social. Ele não se submetia às leis, ele não obedecia a ninguém. Era um rebelde completo, tanto na dimensão humana e legal, como na dimensão espiritual. Mas existem outras questões também que nós podemos ser levados, como, por exemplo, o materialismo. Abraçar o materialismo, entrar numa corrida desenfreada por ganhar dinheiro. E, às vezes, ganhar dinheiro a qualquer preço. Né? Parece assim, uma proposta assim, meio trapaceira. Né? Rapaz, se você se juntar comigo aqui, né, a gente faz assim, né? A gente compra assim uns respiradores falsos lá da China, você investe comigo, eu invisto com você, e a gente depois superfatura aí, né, como fizeram agora nessa pandemia, né? Isso é trabalhar para ganhar dinheiro não é pecado. Agora, trapacear é, né? Pisar os outros é, passar por cima dos outros é, enganar os outros para ganhar dinheiro é, né? Então, há limites. Então o diabo muitas vezes não consegue lhe possuir, não consegue lhe endemoninhar, mas consegue lhe influenciar dessa maneira. E ele conhece as nossas fraquezas. Não é? Às vezes a gente tem tendência para ser, assim, gostar um pouquinho mais de dinheiro. Não é? Tem gente que gosta muito de dinheiro, eu também gosto. Não é? Eu gosto mais do que ele compra. O dinheiro mesmo assim não me seduz tanto, mas o que ele compra eu gosto. Não é? E o diabo explora as nossas fraquezas. Às vezes tem aquela pessoa que ela gosta de conversar, não é? Gosta muito de conversar.
conversa sobre a vida dos outros também, né? Porque sempre a pessoa gosta de conversar, ela gosta de assunto, né? Aí puxa assunto, e um assunto puxa outro assunto, né? E depois começa a vir, quando a nossa vida já não é mais suficiente, começa a vir a vida dos outros, começa a ser mais interessante também para a gente conversar, né? E a pessoa vai conversando, isso chama-se de fofoca, né? Quanta destruição não há por causa disso. O diabo só usa a nossa tendência. Nós temos uma tendênciazinha para aquilo ali. E ele vai explorar, né? E vai explorando isso e nos leva para outros níveis, né? E para a intolerância. Nós vivemos um tempo agora, vocês que estão, principalmente as pessoas da saúde, né? Que estão batendo de frente com este momento que a gente vive. A gente percebe que muitas pessoas, existe um medo de dizer que teve Covid, ou está com Covid. Porquê? Por causa da intolerância. As pessoas segregam, as pessoas se afastam. Mesmo que todo mundo diga, olha, tem um tempo de incubação, tem um tempo que a doença fica, mas depois cura e a pessoa não transmite mais, as pessoas não acreditam. As pessoas se afastam de você porque, né? Isso é aquele medo, aquela intolerância. A intolerância ela é irmã da ignorância. Quanto mais ignorante, mais intolerância, né? E as pessoas começam assim a se afastar das pessoas, a não querer convívio, porque por causa que são ignorantes, se tornam intolerantes. Arrogância. O medo escravizante, quando a gente se deixa dominar pelo medo, ela nos escraviza. A pessoa deixa de conseguir agir, fica ali paralisada. E o diabo usa isso. Ou seja, isso para você entender os níveis com que o inimigo consegue afetar a nossa vida. Não necessariamente, se você abrir brecha ou ele vai entrar com tudo. Mas se a gente se mantiver um pouquinho alerta, ele não vai conseguir entrar. Mas onde ele puder nos pegar, ele vai nos pegar. E eu posso dizer que ele sempre nos pega. Porque todos nós temos as nossas fragilidades. Todos nós temos os nossos pontos fracos. E ele sempre tenta explorar esse ponto fraco. E às vezes a gente resiste, outras vezes a gente pega. E a gente se arrepende e volta para o Senhor, mas ele não desiste. E mais na frente ele vai tentar de novo. E a gente vai viver essa luta até o último dia da nossa vida, ou até Jesus voltar. Porque ele sempre vai tentar nos derrotar nessas áreas aí onde nós somos mais fracos, está certo? Então, para você entender que existem vários níveis realmente de atuação do inimigo, sempre com o objetivo que nós temos no começo de afrontar Deus e nos usar para afrontar Deus. Olha Deus, olha o que eu consigo fazer. Tu dizes que ele é teu filho, tu dizes que ela é tua filha, né? Tu dizes que a palavra de Deus está mudando a vida dela. Eu admiro muito aquela história ali de Jó. Eu acho fantástico aquele momento, aquele episódio. E uma das coisas que eu admiro é a confiança, a credibilidade que Deus deu a Jó. No começo, quando houve aquela tentação, e o diabo foi à presença de Deus e confrontou Deus, e desafiou Deus, Deus liberou. Deus liberou. Tu viste o meu filho Jó? A confiança que Deus tinha em Jó. Jó era um simples humano como nós, pecador. No entanto, Deus apostou em Jó, acreditou nele. Eu acho que às vezes, eu já falo isso muitas vezes, Deus acredita às vezes mais em nós, mais que nós mesmos. A gente às vezes se acha incapaz, mas Deus acredita em nós. Vai que tu consegue. Não, eu não sou capaz. Vai que tu consegue. Vai que eu sou contigo. Vai que eu te ajudo. Né? E a gente fica ali com medo, e Deus está confiando, apostando as fichas todas em nós. O próprio Deus do universo apostando as fichas dela, a sua credibilidade. Vocês imaginam o que aconteceria se Jó tivesse fracassado? Você já imaginou? Se o diabo tivesse conseguido botar Jó para blasfemar de Deus, Deus teria sido desonrado, porque ele acreditou em Jó. Entende? O nome de Deus estava posto em causa. Quando ele diz ao diabo, vai só não toques na vida dele, Deus estava dizendo assim, rapaz, eu boto as minhas fichas todas nele. Eu acredito nele. Pode ir. Deus colocou o seu nome em causa. O Deus do universo precisava disso. Olha a confiança que Deus tem na gente. Né? Deus aposta assim, pode ir, pode lá tentar ele. Aí você vê assim um irmão sofrendo ali, uma contrariedade grande na sua vida, e a gente se entristece, mas ao mesmo tempo você pode dizer assim, rapaz, quanto Deus está confiando naquele homem ali, naquela irmã. Ou quanto Deus está apostando nele. Se eu acredito que ele vai vencer, que ele vai resistir, ele não vai blasfemar do meu nome.
Ele não vai abandonar. Ele vai permanecer fiel. Pode ir lá com tudo que tu tens. Você imagina você ter uma vida estável. Jó era um homem muito rico. Uma família grande, bonita. E de repente ele perde tudo o que tem. Perder tudo o que tem, o que a gente tem, a gente até releva, não é? Pode levar. Assim também já tem tão pouca coisa, a gente nem vai fazer tanta diferença. Agora levar nossos filhos, levar os filhos dele, tudo de uma vez só. E não foi assim, morreu um agora, daqui a 2 anos morreu outro, daqui a 10 anos morreu outro. Não, de uma vez só, um incêndio, morreu tudinho. Não é? Doer na gente é uma coisa, doer nos filhos da gente é outra coisa. Que dói muito mais do que se fosse na gente, não é? Agora imagine a confiança de Deus naquele homem ali. Deus apostou todas as suas fichas. Em sétimo lugar aqui, para nós terminarmos, precisamos também ter consciência de que às vezes a libertação ela traz prejuízos. Às vezes a libertação traz prejuízos. Por exemplo, quando o Senhor perdoou o Zaqueu, né? Quando Deus perdoou o Zaqueu, nós sabemos que o Zaqueu ele era assim meio malandro antes, né? Porque o Império Romano, a estratégia do Império Romano, quando ele contratava um cobrador de impostos, ele dava um limite que ele tinha que arrecadar para o Império, o que ele arrecadasse acima era dele. E isso não era ilegal, era imoral, mas não era ilegal, entende? Como era imoral, os judeus não aceitavam. Mas como era ilegal, os romanos não podiam fazer nada. Aceitavam. No fundo era o salário dele, era o percentual dele. E de certa forma era legítimo eles cobrarem algo a mais, porque era o sustento deles. Porque Roma não pagava nada por eles cobrar imposto. O que eles ganhavam era justamente o que eles cobrassem a mais. Mas tinham um limite razoável para fazer isso. Só que muitos extrapolavam. Por isso é que facilmente, eu estava lendo há poucos dias sobre isso, facilmente um cobrador de impostos enriquecia em pouco tempo. Ficavam homens ricos em pouco tempo. De um dia para a noite eles apareciam com uma Hilux lá naquele tempo, né? Rapidinho eles enriqueciam. Porquê? Porque eles extrapolavam. O que é que Zaqueu fez? Reconheceu que extrapolava. Mas não só reconheceu, ele abriu mão de boa parte da sua fortuna para devolver aquilo que ele roubou, que ele cobrou em excesso às pessoas que ele cobrava. Né? Ou seja, a conversão, a libertação, a conversão não deixa de ser uma libertação. Né? Então, a libertação, ela muitas vezes traz-nos prejuízos. E tem gente que não quer ter esse tipo de prejuízo. Que não quer abrir mão do que pode perder. Quantas pessoas a gente fala de Jesus e a pessoa não quer vir para a igreja, não quer receber Jesus porque ela sabe que vai ter que perder alguma coisa. Tem que abrir mão de alguma coisa. Um relacionamento ilegal, que ela está envolvida. Um negócio legal. Um prazer ilegal. E a pessoa sabe que tem aquela coisa que vai ter que abrir mão. Mas ela não quer abrir mão. E porque não quer abrir mão, não é liberto. Continua aprisionado, continua escravizado. Os gadarenos, eles perderam os seus porcos. Agora o detalhe é o seguinte, você sabe onde é que fica Gadara? Gadara é a terra dos gadarenos, né? Sabe onde é que fica Gadara? Porque tem pessoas que acham que Gadara, por causa dos porcos, a gente sabe que o judeu não comia carne de porco. Ele não podia nem comer, nem produzir, né? Porque às vezes tem aquela história, justamente por causa da ideia materialista, que a pessoa diz assim, eu vendo, mas não como. Eu não como, mas eu vendo. Mas eu não como, né? Aí a pessoa acha, desde que ela não coma ou não beba, aí pode, né? Como é para ganhar dinheiro, né? A gente às vezes acha que o dinheiro muda a regra do jogo. Mas o dinheiro não muda a regra do jogo. Se é ilícito, continua sendo ilícito. Quer dê lucro, quer não dê. Continua a ser ilícito, né? Infelizmente, a gente muitas vezes tem essa mentalidade bem financista. A gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado, desde que não envolva dinheiro. Na hora que envolver dinheiro, a gente as regras mudam. A regra não muda por causa do dinheiro. E nós temos aqui um exemplo claro disso. A regra não mudou por causa do dinheiro. E eu, com certeza, se assim ali mais de 2.000 porcos, 2.000 porcos é muita coisa, né? É um rebanho muito bom, é um dinheiro muito bom de carne ali, né? Aqueles porcos eram para quê? Era para comer. Talvez eles não comessem, mas vendiam para os outros povos vizinhos. E agora, onde é que era Gadara? Gadara é uma região, é uma província que pertencia à Galileia. Então você já está a começar a imaginar onde é que fica Gadara, né?
dentro de Israel. Não era um país externo. Gadara não era assim uma província, já depois da fronteira. Por exemplo, Samaria assim, era um território meio estranho, né? Porque Samaria não era Israel. Era como se fosse antigamente tinha sido Israel, mas depois eles tinham-se autonomizado no tempo da divisão de Israel e passou a ficar fora. Então, assim, eles eram meio judeus, meio não eram, também porque eles tinham casado com mulheres não judias, havia assim, um povo misturado, os samaritanos. Por isso os judeus não reconheciam os samaritanos. Mas a mulher samaritana se achava judia, né? Você lembra da história da mulher samaritana? Ela se achava judia, ela dizia, onde é que é para adorar? É aqui ou é em Jerusalém? Ela achava que estava certo, né? Mas os judeus não os reconheciam, porque eles eram meio misturados. Mas aqui Gadara não. Gadara é pleno Israel. É um pouco a sul do mar da Galileia, onde Pedro pescava com os seus irmãos e amigos. Do lado oeste do rio Jarbuque, que é um rio que Jesus atravessou várias vezes. Entrando no barco, atravessou para outra margem, esse rio aqui. Então Jesus passou de um lado para o outro, várias vezes, do leste para o oeste, várias vezes atravessando aquele rio ali. E então era uma província que pertencia a pleno Israel. E eles estavam com uma atividade ilegal. E por causa da sua atividade ilegal, por causa da lei de Israel, eles não podiam criar porcos. Não só não podiam consumir, como também não podiam criar. Mas eles estavam tendo uma atividade ilegal, muito lucrativa, mas estavam tendo uma atividade ilegal. E por causa da sua atividade ilegal, eles tiveram muitos prejuízos. É por isso que às vezes as pessoas perguntam, mas por que é que Jesus deixou os demônios entrar naqueles porcos? E os porcos ainda por cima caíram no precipício e morreu tudinho. Olha o prejuízo. Por que é que Jesus permitiu? Jesus permitiu porque os porcos não eram para estar ali. Aquela atividade não era para existir. Na realidade, Jesus resolveu dois problemas de uma vez só. Libertou o gadareno e libertou o gadareno dos demônios, do rapaz, e libertou o povo de uma atividade ilícita e ilegal que estavam atuando. E foi por isso que Jesus permitiu. Só que isso trouxe grande prejuízo para aquele povo. E por causa disso, eles preferiram não ter Jesus na vida deles. Eles preferiram o lucro de uma prosperidade ímpia, cedendo ao maligno. Vocês vejam como o inimigo é astuto. Aquelas pessoas não estavam endemoniadas. Quem estava endemoniado era o rapaz. Aquelas pessoas não estavam endemoniadas. O inimigo conseguiu endemoniar aquele rapaz, mas não conseguiu endemoniar aquele povo todo. Mas conseguiu levar para eles uma atividade ilícita que os afastou, que os desviou completamente. E que os fez não querer Deus na vida deles. Porque eles preferiam o lucro a Deus. Está a ver como é fácil o diabo entrar na vida da gente? Ele não precisa possuir a pessoa. Às vezes dá menos trabalho para ele. Não é? Para possuir este rapaz aqui foi preciso uma legião. O rapaz vai ser valente. Foi preciso uma legião de demônios para pegar ele. Ou pessoas que um só o demônio já pegavam, mas este aqui não. Mas para aquelas pessoas ali, o diabo não precisou de usar demônio nenhum. Só levou uma influência. Só levou para eles uma influência negativa, um bom negócio, uma boa proposta de negócio. Ilegal, mas era uma boa proposta de negócio. E o judeu adora dinheiro. E não conseguiu resistir àquela proposta. E aí recebeu aquela proposta, estavam ganhando bom dinheiro. Na hora que eles tiveram que escolher entre Jesus e o seu negócio, quem é que eles escolheram? O seu negócio. Não é? Lembram da história da mulher samaritana? Como foi diferente a história ali. Aquela mulher, ela tinha uma outra realidade, um outro fenômeno. O inimigo também não possuiu ela mandou-lhe uma outra proposta. Nesse caso, relacionamentos ilícitos. A proposta ali não foi material, foi sentimental. E a mulher abraçou aquela proposta. Mas quando ela conheceu Jesus, ela não fez como este povo. Ela abriu mão dos seus relacionamentos ilícitos para ter Jesus. Depois ela foi à cidade. Falou a todo aquele povo. Escancarou a sua vida, porque ela disse, ele contou-me tudo o que eu tinha feito. Ou seja, ela escancarou a sua vida, a sua intimidade, a sua privacidade. Com aquele povo que já era crítico para com ela, porque com certeza aquele povo sabia. Aquele povo viu o testemunho dela, vieram conhecer Jesus, e você sabe o que é que nós lemos depois no final?
que persuadiram Jesus a ficar com eles, e Jesus ficou ali alguns dias. Eles não pediram para Jesus ir embora, eles pediram para Jesus: fica conosco, nos ensina a palavra. A palavra que Jesus ficou lá pregando a palavra. Muitos deles se converteram. Como foi diferente a atitude desse povo samaritano. Olha, foi Samaria, que é o tal povo que os judeus nem reconheciam como povo, como judeu, porque era um povo já meio misturado. Não foi diferente a atitude deles. Um povo que não era nem judeu. E aqui nós estamos a falar de um povo que era verdadeiramente judeu dentro de Israel. E preferiram o seu negócio ilícito, o seu lucro ilícito, à presença de Jesus na sua vida. Eu agora quero terminar, e então convido você a irmos lá para Marcos capítulo 5. E nós vamos ler ali, porque eu acho bem legal assim, a descrição de Marcos, sobre este mesmo milagre. Só que ali Marcos ele não fala que eram 2 homens, ele fala que é só um. O facto de Marcos dizer que é só um não quer dizer que não existia um segundo. Quer dizer que ele está se detendo em só um deles, entende? Às vezes as pessoas usam essas coisas para tentar encontrar contradições na Bíblia, que não tem nenhuma contradição. Mateus diz que eram 2, Marcos diz que é 1, Marcos capítulo 5. O que é que isso quer dizer? Que Mateus deu testemunho dos 2 e Marcos preferiu contar a história só de um. Não tem nada de irregular aqui. Né? Não significa, isso não exclui a possibilidade do outro. Marcos capítulo 5, versículo 1 diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias se podia alguém o prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Olha o testemunho que Marcos dá aqui do mesmo momento. Correndo o adorou. Quem tomou a iniciativa de ter com Jesus, não foi Jesus que chamou ele. Foi o espírito imundo, nem foi o homem. O homem estava completamente dominado. O espírito imundo, quando ele viu Jesus, disse: não posso fazer mais nada, só tenho que adorar. Olha a submissão dos demônios à presença de Jesus. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. E agora versículo 8: Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E nós temos então que Jesus já estava dando ordem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu-lhe dizendo: Legião é o meu nome. E Legião é o meu nome porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demónios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. Note que a ida para os porcos foi uma permissão. Eles rogaram e Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Não me pergunte o que é que aconteceu depois com os espíritos, depois que os porcos morreram, porque eu não vou saber responder. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos para ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, e o que tivera a legião. Agora nós, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram, vai ficar com medo. Quando o homem estava endemoniado, eles não tinham medo. Agora, quando o homem estava bom, eles ficavam com medo. Faz sentido? E os que aquilo tinham visto, contaram-nos o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Depois diz: e entrando ele no barco, rogava-lhe o endemoniado, rogava-lhe o que for endemoniado, que deixasse estar com ele. Olha que coisa maravilhosa agora nós temos aqui. Agora nós temos aqui o que é o exemplo de um homem liberto.
Um homem verdadeiramente liberto é isso aqui. E este é o verdadeiro Evangelho. É um Evangelho que liberta. E que não só liberta, mas transforma. Aqui nós não temos um homem liberto que continua na mesma vida, como acontece hoje. Hoje a gente prega um Evangelho soft, mansinho. Venha para a igreja. A gente só quer ter gente na igreja. O que ela faz lá fora é com ela. Pode estar lá aprontando todos. A gente faz conta que nem sabe. Porque a gente só quer ter gente na igreja. Jesus não está preocupado em ter gente na igreja. Não é por acaso que quando Jesus morreu só tinha 120 crentes. A igreja dele só tinha 120 pessoas. Porque ele não levava as pessoas para a igreja a qualquer preço. Ele levava as pessoas para a igreja para transformar a vida delas. Para mudar a vida delas. E foi o que aconteceu com este rapaz aqui. O prazer dele era agora estar com Jesus. Deixa-me te seguir. Deixa eu ficar com você. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua terra, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilhavam. Dizem que este homem é provavelmente o primeiro grande missionário da era cristã. Porque isto acontece bem no início do ministério de Jesus. Aquele homem queria estar com Jesus, só que se ele estivesse com Jesus, ele ia anunciar o Evangelho onde Jesus já estava anunciando, com os 12, né? Mas se ele fosse para outro canto, ele ia pregar a palavra de Deus no outro canto. Foi isso exatamente que este homem fez. Primeiro, Jesus mudou completamente a vida dele. Daquele homem perturbado, violento, tornou-se um homem calmo, tranquilo, um homem que andava nu, agora está ali vestido, sentado, quieto, um homem agitado, que não parava quieto. A Bíblia diz que ele andava de noite e de dia pelos montes, ou seja, parece que o homem não dormia. Nota que aquele demônio não deixava o homem dormir. Ele ia matar aquele homem em pouco tempo. E agora está ali o homem sentado, quieto, tranquilo. Aí quando ele tem a oportunidade, ele quer seguir Jesus, só quer estar perto de Jesus, quer aprender mais de Jesus. Aí Jesus não lhe permite, mas ele vai para a terra dele e dá testemunho, e começa a evangelizar e a ganhar gente para Jesus. Esta é a obra verdadeira do Evangelho, um homem verdadeiramente liberto. A libertação de Jesus é isto. E nós podemos dizer que isto aqui é outra credencial do messianismo de Jesus. Além do seu poder, da sua autoridade sobre o reino espiritual, em particular o reino espiritual hostil, que é o reino demoníaco, ele também tem a autoridade de transformar as nossas vidas. Mas isso aí vai ser uma outra pregação. Depois nós vamos fazer um pouquinho mais lá na frente. Amém? Pois que cada um de nós possa se consolar com essa palavra, confirmar também a nossa fé, que verdadeiramente aquele que nós seguimos é o verdadeiro Messias. E ele é o verdadeiro Messias, não foi porque ele disse que era o verdadeiro Messias, foi porque ele provou. Porque ele provou que era o verdadeiro Messias. E estas são as provas, as credenciais do seu messianismo. Este milagre, ele é mencionado por Mateus, por Marcos e por Lucas. Os 3 evangelhos sinóticos confirmam que Jesus verdadeiramente fez este milagre. Para que não ficasse dúvida nenhuma que ele era o verdadeiro Messias, que ele era o verdadeiro Filho de Deus e que ele tinha autoridade sobre as doenças, sobre a natureza, mas também sobre o reino espiritual hostil, sobre o reino dos demónios, que numa ordem sua eles lhe obedeciam. E nós podemos dizer que não precisava nenhuma ordem sua, a sua presença. Quando aqueles demónios viram Jesus, eles não tinham nem falado nada ainda. Eles já estavam se prostrando aos pés dele, adorando o Senhor. E dizendo que ele era o Filho do Deus Altíssimo, o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Messias. Amém? Mas que Deus nos abençoe, continue trabalhando nas nossas vidas, confirma a nossa fé. E nós também vigiamos, né? Porque este reino não existiu só lá no tempo do Gadareno, não. Ele continua existindo hoje. E se ele puder traçar a nossa vida, ele vai traçar. Se ele não puder entrar com tudo, ele vai entrar com o que puder. A palavra de Deus diz que ele nos ataca com setas inflamadas. Ele lança assim uns dardos à distância. Né? Às vezes ele não consegue chegar perto, porque Deus não permite que ele chegue perto. Mas aí ele pega e lança assim um dardo à distância. Né? Uma proposta assim meio irregular, para ver se a gente vai na onda. Né? Mas olha, Deus faz connosco o que fez com Jó. Deus diz, pode lançar. Pode lançar o dardo inflamado. Eu acredito nele. Eu acredito nela. Ela vai resistir. E tu vais se envergonhar. Amém? Mas que eu e vocês a gente possa resistir ao diabo, como diz também a palavra de Deus, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sabe porque é que ele não foge? Porque ele não resiste.
A hora que a gente começa a resistir, como é que eu resisto? Me aproximando de Deus. Me aproximando da palavra de Deus. Não é? Olha o que acontece quando o diabo chega junto de alguém que está com Jesus. Ele não consegue imuniar, ele é derrotado. Ele consegue se prostrar e adorar Jesus. Agora, quando a gente está longe de Jesus, a gente não tem defesa. Não é? Estamos desprotegidos. Aí ele vem. Amém? Que Deus nos abençoe. Nosso Deus, queremos te agradecer pela tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida. Queremos te agradecer pelo culto que nos permitiste celebrar essa noite, pela oportunidade, Senhor, maravilhosa que tu nos estás dando, de reabrirmos esta porta, Senhor, de acendermos a nossa luz, de tu botar o nosso som para tocar estes louvores maravilhosos, Senhor, para podermos orar na tua presença, para chorar na tua presença, Senhor, quando estamos aqui juntos com os nossos irmãos. Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado pela palavra que também trouxeste até a nossa vida hoje. Ó Senhor, que tu nos ajudes também a estarmos alertas em relação a essa realidade do reino espiritual hostil e também a nos sabermos proteger na tua presença, com a tua presença, Senhor, nos mantermos próximos de ti, para que quando vier a provação, quando vier a tentação, nós possamos ficar firmes e vencer no dia mau, Deus. Nos ajuda, Senhor, cuida de nós. Continua a abençoar esta igreja, Senhor, continua a usá-la com poder, Senhor. Abençoa esta gravação, Senhor, quando for colocada nas redes sociais, para abençoar essas vidas, Senhor, que foram sendo conquistadas ao longo destes meses de pandemia e que tu usaste, Senhor, apesar de tudo, toda esta dificuldade, para conseguir chegar em pessoas que de uma outra forma não estariam sendo abençoadas, Senhor. Assim, abençoa, Senhor. Usa uma ferramenta nas tuas mãos para tocar corações, Senhor, para atrair as vidas cada vez mais para ti, Senhor. E te agradecemos, Senhor, também pela autoridade de Jesus sobre esse reino demoníaco, porque Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, Ele é verdadeiramente o Messias prometido, e nada haveria que não pudesse se submeter à sua autoridade, ao seu domínio. E Ele ali mais uma vez provou que Ele era verdadeiramente o Messias e provou também para nós hoje, continua provando para nós hoje, que Ele é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. Senhor, colocamos esta nova semana na Tua presença, Te agradecemos, nosso Pai, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia e graça para a nossa vida, e queremos Te rogar que Tu nos abençoes ao longo desta semana, que Tu nos direciones, Senhor, que nos ajudes a permanecer perto de Ti, a andar nos Teus caminhos, Deus, também que Tu nos guardes e nos protejas. Nós sabemos que Tu és um Deus do qual emana leite e mel, mas há muitos adversários. Tanto na dimensão humana como espiritual, existem entidades que não estão interessadas em ver o nosso progresso, em ver o nosso sucesso, e tentam de toda a forma impedir que nós sejamos abençoados. Não permitas, Deus, repreende qualquer ação maligna lançada contra a nossa vida. A ação diabólica, a ação humana provocada por inveja, por a oração contrária. Talvez hoje muitos se alegrem, Senhor, porque esta porta se abriu de novo. Mas talvez alguns se entristeçam e digam assim, lá estão se abrindo aquela porta de novo. Ó Senhor, que essas intenções malignas sejam repreendidas, Deus. Fazem fumaça qualquer oração contrária lançada contra a nossa vida, Senhor. E nos abençoa, Deus. Nos abençoa, faz fluir a nossa vida, faz-nos prosperar também, uma prosperidade santa dentro dos limites da Tua vontade para cada um de nós, e que tudo seja para a glória do Teu nome. E que Deus, 8 dias, eu e os nossos irmãos, Senhor, possamos estar aqui de novo neste lugar, com mais alguns que hoje não vieram, para podermos Te adorar, para podermos Te agradecer e para podermos aprender de Ti para a glória do Teu nome. Esperamos em Ti, nosso Deus, e Tu Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda esta igreja, seja com a sua vida, seja com a sua família. Receba a sua bênção. Amém. Que Deus vos abençoe.